A gente tem a literatura imaginativa e a gente tem a literatura expositiva. Tá? Só para ambientar vocês, o que a gente vai ler agora, o Shakespeare, vai ser uma obra de literatura imaginativa, que é algo bem diferente do que a gente estava lendo antigamente, né? As nossas últimas leituras. Foi sempre filosofia, esse tipo de coisa. Eu imagino que bastante gente esteja acostumada a ler história e também ler ciência. Né? História, filosofia e ciência são três gêneros de literatura expositiva. Já o que a gente vai ler agora, que é uma peça teatral, é um tipo de uma leitura de uma literatura imaginativa. Então, as regras que Mortimer Adler nos apresenta no Como Ler Livros, com o foco em literatura expositiva, elas mudam um pouco na literatura imaginativa, que é o que eu vou falar um pouco aqui nessa conversa. Tá? Mas eu vou começar com um bônus assim, para mais chamar a atenção, né, do pessoal que gosta muito de filosofia e talvez seja com o pé atrás um pouco para ler literatura imaginativa agora. Eu vou falar primeiro da unidade do discurso, bem brevemente, super brevemente, fazer uma relação com os gêneros apresentados pelo Mortimer Adler. Depois eu vou fazer uma breve introdução aos tipos de leitura, porque o Mortimer Adler explica 4 tipos de leitura ao longo do livro Como Ler Livros. Existem 4 etapas de uma boa leitura, 4 níveis. Eu vou dar uma pincelada em cada um deles para vocês terem uma ideia. Depois eu vou falar algumas dicas de como é um bom leitor em geral, tá? Para qualquer tipo, né? Um bom leitor em geral. E aí finalmente eu vou entrar na parte da literatura imaginativa, de fato, né? E aí encerra a conversa. Então, começando pela primeira parte, que é a unidade do discurso, eu vou mandar para vocês uma imagem para ajudar. Eu vou mandar ali no Chefeuzices. Pode ser ali, né, Gabi? No Chefeuzices? Pode, fica à vontade, cara. Tá. Dei um segundo que eu vou mandar uma imagem ali. Peço que todo mundo vá ali na sala Chefeuzices. Vou dar uns segundos aí. Tá dando pra ler bem aquela imagem ali? É que ela tem um fundo transparente, eu não tinha percebido isso. Tá ótima, cara. Tá. Beleza, então. Então é o seguinte, pessoal. De acordo com a teoria dos 4 discursos do Olavo de Carvalho, que é uma teoria do Olavo de Carvalho, mas é acerca da obra do Aristóteles, tá? O Olavo de Carvalho teve o mérito de perceber isso. Inclusive, muitas pessoas que estudaram Aristóteles não perceberam isso e, inclusive, iam contra isso. Achavam que a última parte, a parte analítica ali, era uma parte completamente desconexa do resto dos outros discursos, tá? E isso seria meio ruim porque, na realidade, se a gente perceber a imagem que eu mandei, essas 4 caixinhas, elas formam juntas o próprio discurso humano. Como se o discurso humano fosse uma unidade que se manifesta de uma dessas 4 maneiras. Entendeu? O discurso é as 4 caixinhas e ele se manifesta ao longo do discurso de um ser humano, né, que ele está ali discursando, ele se manifesta de uma dessas 4 maneiras. Então a frase do Olavão é que o discurso humano é uma potência única que se atualiza de 4 maneiras: a poética, retórica, dialética e analítica. Analítica também conhecida como lógica. As 4 maneiras, elas possuem um grau que vai da maneira mais imaginativa, relacionada com as possibilidades, que vocês podem ver ali é a poética. O discurso mais imaginativo, ele se relaciona com as possibilidades, simplesmente a possibilidade das ideias. Quando eu estou num discurso poético, eu não quero te convencer de nenhuma verdade, de nenhuma certeza, de nenhum argumento. Eu quero simples e somente te mostrar uma possível ideia. Eu quero que a tua mente se abra para que ela possa estar preparada para receber alguma ideia. Só isso. Esse é o discurso poético. Eu quero estimular a tua imaginação. Tá? E o último discurso é a maneira mais lógica, que é relacionada com a certeza. A certeza já é, olha só, eu estou te mostrando isso aqui e essa é a verdade e ponto. Estão entendendo? Então, a ideia, o objeto daquele discurso
na parte inferior ali da imagem, ela está mais relacionada com a possibilidade e o último nível com a certeza. Então, o discurso ele tem essa escala de credibilidade. Como eu botei ali a flechinha no lado direito. Vocês podem ver também que a retórica está vinculada com a verossimilhança. Tá? Eu já quero que a tua vontade tenda a algum lado. Quero convencer a pessoa que está conversando comigo de alguma coisa já, de alguma crença. Eu quero que ela tenda a uma das ideias e não fique simplesmente na possibilidade. Se eu passo para a dialética, eu já quero mostrar para ela qual é a ideia mais provável. Tá? Vai ter uma ideia mais provável. Eu quero. Ela está vinculada com a probabilidade das ideias. Então tem ideias mais prováveis que outras. Né? E finalmente na analítica é a certeza, o que a gente chama de certeza apodítica. Essa é a verdade e ponto final e está aqui a prova. Bom, essa é a minha breve introdução aí à teoria dos quadros discursos. Cabe muito mais coisa, tá, pessoal? Isso aí tem que marcar uma aula especial para isso. Mas só para ambientar vocês dessa teoria. Então, seguindo, os próprios gêneros literários que o Mortimer Adler vai definir no livro dele, como ler livros, os gêneros literários, tá? Que são 6, eles também são discursos humanos. Então, eles também são manifestações dessas formas discursivas. Tá? Então, os 6 gêneros que o Mortimer Adler nos apresenta é a poesia, o teatro, a prosa, a história, a ciência e a filosofia. Os 3 primeiros, poesia, teatro e prosa, eles são chamados de literatura imaginativa, como eu tinha comentado antes. E esse é o foco da conversa, né? Literatura imaginativa. E os 3 últimos são chamados de literatura expositiva. Vocês percebam que os 6 gêneros eles podem ser relacionados com os 4 discursos e a sua ordem, do mais imaginativo para o mais lógico. Poesia, teatro e prosa, eles estão próximos da poética e da retórica, assim como a história, a ciência e a filosofia estão próximos da dialética e da analítica. Mas ainda assim, estão próximos. Mas estando próximos, significa apenas que estão mais vinculados àqueles, mas eles ainda fazem parte de uma unidade do discurso. Então tu pode ver características dos 4 discursos em cada um desses gêneros. Por isso essa unidade. Então eu pergunto para vocês, se alguém souber, por que vocês acham que é importante, o que a gente ganha se a gente relacionar essa teoria dos 4 discursos com os 6 gêneros literários? O que a gente tem que... Qual que é a grande ideia que nos surge se a gente fizer essa relação? De relacionar os 4 discursos, poética, retórica, dialética e analítica, com os 6 gêneros literários. Capacidade de percepção das realidades possíveis, que nós ainda não vivenciamos, mas podemos vivenciar. E isso é importante para a filosofia? Com certeza. Então aí a gente já percebe o quão importante a poética é para a filosofia. Não concorda? Com certeza. Tá, então eu vou mandar agora uma imagenzinha. Vocês podem ir ali no Sheffield's, tá? Quem não tava ali. Bah, não sei se vai dar pra ler essa, porque o fundo tá transparente. Vocês conseguem ler, pessoal? Sim, sim. Tá, beleza então. Olhem esse esquema. Tá, o que eu fiz? Em cima a gente tem os 3 gêneros de literatura imaginativa. Embaixo a gente tem os 3 gêneros de literatura expositiva, como vocês podem ver ali. Tá? E eles todos formam uma unidade do discurso. E eu coloquei ali para ajudar qual que é a maior relação em cada um desses 6 gêneros. Então, a possibilidade está permeando ali a poesia e o teatro, a verossimilhança está permeando ali o teatro e a prosa, probabilidade está permeando a história e a ciência, e a certeza está permeando a ciência e a filosofia. Mas qual que é o grande insight quando a gente lembra que a teoria dos 4 discursos é a teoria da unidade dos 4 discursos? É que isso nos faz perceber que quando a gente junta as pontas, quando a gente junta a poesia com filosofia, por exemplo, a gente percebe algo bem engrandecedor, algo novo. Porque a gente vê que a poesia e a filosofia, pelo canto direito ali, forma algo contínuo, né? Como o Gabi acabou de nos dizer,
a poesia nos dando a possibilidade, nos mostrando as possibilidades das coisas, vai ser certamente matéria, conteúdo para a filosofia. E agora eu faço mais uma pergunta. Por que vocês acham que a poesia está mais relacionada com filosofia do que a história com filosofia? Sendo que história é uma literatura expositiva e poesia é uma imaginativa. Alguém tem ideia? Por que a história está mais longe da filosofia do que a poesia? Por causa da característica do conhecimento humano, né? Conhecimento por presença. Existe uma realidade vivencial nas coisas que a história já vende com uma certa ordenação. Mas a filosofia é capaz de, através da poesia, da contemplação, de dirimir a partir dos 4 discursos, saindo da poética até chegar na analítica, de gerar certezas que são a priori. O que seria, o que é, de certa forma, mais seguro, digamos assim, do que o método histórico, que seria a posteriori sempre. Maravilhoso. Muito boa contribuição. Mais alguém tem mais alguma coisa a dizer? Por que acha que a poesia está mais próxima da filosofia do que a história? Eu pensei, tipo, em abstração, porque tanto a poesia quanto a filosofia são mais abstratas, que a história e a prosa. Uhum. Legal. Eu diria que porque a poesia pode remeter a algo que é mais simbólico, mais transcendental, talvez, do que a própria. E isso tem alguma coisa a ver com a filosofia também, né? Muito bom, Cord. Muito bom. Fantástico. Porque a ética, por exemplo, ela é transcendental, né? Sim. Então, eu acho que você assimilar Tem poesia, uma palavra, você consegue assimilar isso. tem uma palavra que se tu usasse para ética, uma outra palavra que também é uma característica da ética, que se tu usasse, tu poderia usar ela tanto para poesia em geral quanto para ética. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Tá. Bom, muito obrigado pelas contribuições. Eu não tinha pensado em nenhuma dessas. Muito obrigado pela contribuição. Todas são verdadeiras. Só não tinha pensado nisso. E o que eu ia dizer, né, a minha contribuição agora, é que a história, ela lida com o particular, com um fato que foi dado num certo momento, num certo tempo, e aquele é o fato. Aquela é a descrição do que aconteceu naquela instância particular. E o que é a poesia? A poesia trata do universal. Como o Gabi falou do sentimento. Entende? De coisas muito mais próximas, como o Cord falou, do transcendental, daquilo que é universal. E a filosofia, como quem já leu Aristóteles pode lembrar que o conhecimento do universal é tratado na filosofia, certo? Então, dessa forma, a gente pode ver essa relação muito próxima entre as duas. Bom, é isso aí, pessoal. Esse era o início da conversa, que eu queria mostrar para vocês essa importância da poesia, né? Desse lado mais imaginativo. E teatro já tá logo do lado ali, né, da poesia, que vai ser a gente vai ler uma peça teatral, né? Então, queria criar essa relação. Agora a gente vai para a próxima parte, que eu dei o nome de uma breve introdução aos tipos de leitura. Essa é uma parte um pouco mais técnica, tá, pessoal? Um pouco mais cheia de coisinha para saber, assim, mais conteúdo. Eu vou mandar minha última imagem ali, que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais o... Alguém tem uma pergunta sobre essa primeira parte? Eu vi que tem o pessoal digitando ali. Pode perguntar, não tem esquema. Tá. Tomar uma aguinha aqui. Então eu vou mandar a próxima imagem ali. Que são os 4 níveis de leitura dentro do livro do Adler, Como Ler Livros. Cara, é muito fantástico essa teoria dele, cara. Não sei se teve alguém que sistematizou tão bem assim a leitura como ele. Tem ideia, Gabi? Se alguém chegou a fazer isso?
Dividir em estágios bem nomeados e tão bem clarificados assim como ele fez. Não com essa. Marcando essas sutilezas, mas o Hugo de São Vitor no Didascalicon também ensina a fazer. Eu falei isso também. Legal. Bom, então vamos lá, pessoal. Vai ser apenas uma pincelada em cada um deles, tá? Só pra vocês terem ideia. E isso tomem como um convite pra vocês lerem no livro, que é fantástico. Apenas uma pintada em cada um deles, pra não ter problema. Apenas uma pintadinha. Então, vamos lá. Vocês podem ver que existem 4 níveis aí, que pelo nome do primeiro, leitura elementar, dá pra perceber que provavelmente é uma ordem crescente de complexidade, né? Já que o primeiro é a leitura elementar. Algo interessante também de eu dizer é que cada um dos níveis que estão ali, em ordem, o primeiro é a leitura elementar, o segundo é inspecional, o terceiro é analítica e o quarto é sintópica, cada um deles depende do anterior. Nenhum deles ganharia vida sem a leitura elementar, por exemplo. Cada um depende do anterior e engloba o anterior. O primeiro tipo, leitura elementar, basicamente é o que nos permite leitura simples. A gente conseguir ler uma frase, ler uma placa na rua. Ele basicamente, como vocês podem ver ali escrito, ele se preocupa em decodificar os símbolos linguísticos. Decodificar símbolos linguísticos. E ele necessita que tu tenha um conhecimento da língua. Tá? Essa leitura elementar aí, basicamente, é o processo de alfabetização, tá? O famoso processo de alfabetização. Só que assim, não diminuam a importância desse primeiro nível. Se vocês acham que ele não é importante, essa leitura elementar, esse primeiro estágio, imaginem vocês lendo, sei lá, Crítica da Razão Pura em alemão sem saber alemão. O que ia acontecer? Ia dar problema. Então, simplesmente porque vocês não teriam sequer a chance de atingir os próximos níveis. Porque vocês não têm a leitura elementar, vocês não têm as bases da língua para atingir uma leitura elementar em alemão. Então, vocês, no final das contas, não leriam Crítica da Razão Pura em alemão. O segundo nível é a leitura inspecional. Nesse segundo nível, o mais importante é que a gente consiga mapear a estrutura do livro. Ah, mais um detalhe. Cada um dos níveis procura responder algumas perguntas. Eu selecionei uma delas e coloquei ele do lado. No caso da leitura elementar é o que diz a frase. Tá? Essa é a pergunta que tu tem que resolver naquele nível. No nível elementar, tu tem que conseguir resolver a pergunta o que diz a frase, quando tu estiver lendo uma frase do livro. Tá? Então, no nível da leitura inspecional, que se preocupa em entender a estrutura do livro, ela é uma leitura mais rápida. Digamos, é tu folhear o livro, dar uma olhada no sumário, dar uma olhada no nome dos capítulos, dar uma olhada talvez no final de alguns capítulos para ver se tem algum resumo. A leitura inspecional, ela é a melhor leitura que a gente consegue fazer de um livro em um tempo limitado. Ou seja, o equilíbrio entre a melhor leitura possível no menor tempo possível. Tá? Nesse nível, a gente tem que resolver a pergunta, a gente tem que saber responder a pergunta depois de atingir esse nível, sobre o que é o livro. Tá? Esse é o segundo estágio, o nível da leitura inspecional. Pessoal, tem dúvida? Cremoso? Pode falar. Alô? Tá ouvindo? Claro, pode falar. Ali no caso da leitura elementar, o que diz a frase? Eu me faço essa pergunta logo após de ler cada frase do livro? Ou só ao final dele? Assim, aqui assim, ó, o nível elementar ele é tão simples e a gente tá tão acostumado que a gente faz isso, só que de uma forma automática, né? Se tu entendeu a frase, então tu implicitamente respondeu a pergunta o que diz a frase. Mas agora veja bem. Te lembra do momento, quando tu era criança, que tu estava desenvolvendo a tua habilidade no nível de leitura elementar? Provavelmente a professora ia lá e te falava
ô fulaninho, ô cremosinho, o que diz a frase aqui? Então ela explicitamente perguntava. Só que tu fez isso tantas vezes ao longo da tua vida, de entender o que diz a frase, que hoje tu faz isso implicitamente. Entende? Entendi. Top. Só que assim, quando tu for um craque da leitura inspecional, tu também vai responder sobre o que é o livro de forma implícita. Só que tem pessoas que ainda estão se desenvolvendo, estão desenvolvendo a sua habilidade de leitura inspecional. Então tu vai fazer essa pergunta, pode fazer até em voz alta, pode escrever. Tu vai encontrar o teu método pessoal. Mas essa pergunta, de forma explícita ou implícita, tem que ser respondida. Entendeu? Em cada um dos níveis. Mais uma pergunta aqui. Eu não li o de São Vitor, Soberano. Não sei responder. Se o Gabi quiser responder. Não, mas com relação aos 4 níveis de leitura, dá para conciliar com a teoria dos 4 discursos? Essa é a minha pergunta. É conciliável? É que não, é que os níveis de leitura não são discursos, né? Eles, assim, ó, os 4 níveis eles formam também uma unidade das maneiras que a gente tem de ler um livro, mas o objeto deles, de cada um dos níveis, é como ler e não o próprio discurso ou a pessoa discursando, como é a teoria dos 4 discursos. Então eu, pelo menos, não acho frutífero vincular uma coisa com a outra. É como se fossem dimensões independentes, né? Isso, dimensões independentes. Exatamente. Respondi a tua dúvida? Acho que sim. Beleza. Espero. Se alguém conseguir relacionar eles e encontre um conhecimento novo, né? Porque só relacionar por relacionar, o elementar está relacionado com poesia, o discurso poético. Só falar isso não tem porquê, né? Mas se alguém conseguir relacionar os 4 e encontrar um novo conhecimento, algo frutífero que surja disso, por favor, pode falar, que vai ser bem interessante. Bom, o pessoal tá falando bastante. Até o que não devia ali no meu canal, depois eu vou apagar essas bobagens tudo. Mas se vocês voltarem na imagem ali. Então, como eu falei, a leitura inspecional é essa arte de folhear o livro. A arte de folhear o livro. Tu vai coletar alguns dados ali para saber o mais rápido possível sobre o que trata o livro. Tá? Esse vai ser o teu objetivo. No próximo nível, na leitura analítica, e esse é o nível mais denso dentro do livro Como Ler Livros, é o que mais tem regras, é o que mais o Mortimer Adler gasta páginas falando sobre. E, ao meu ver, é o principal nível. Não vou dizer isso, porque todos são importantes, mas é o mais dispendioso na leitura de um livro. Obrigado, Tafa. Botou a imagem de novo lá. Então, na leitura analítica, a gente vai agora interpretar o próprio conteúdo do livro, mas em tempo ilimitado. O que é a leitura analítica? A melhor leitura de um livro em tempo ilimitado. Tá, mas a gente não tem tempo ilimitado na nossa vida, a gente vai morrer um dia. Exatamente. Então tu, como leitor, vai ter que desenvolver hábitos e entender quando aplicar mais tempo em um livro e quando aplicar menos tempo em um livro. Tu vai ter que escolher isso. Mas saiba, quanto mais tempo tu gastar na leitura analítica e aplicando as técnicas da leitura analítica, eu não estou dizendo quais são as técnicas aqui, tá? Cada um dos níveis tem várias técnicas, que não vem ao caso mencionar. Eu só estou explicando quais são os níveis para vocês terem uma ideia. Então, se tu quiser gastar muito tempo, por exemplo, eu gastei mais de 6 meses no Crítica da Razão Pura, porque eu julguei importante e necessário, e eu fiz uma leitura analítica pesada nele. Mas eu não fiz o mesmo no As 6 Lições do Mises, que o cara lê em um dia. Né? Apesar de ter feito uma leitura analítica também, eu não fiz ela, não apliquei tanto as técnicas, não fiz de forma tão pesada. Entende? Então, nesse nível,
o conteúdo do livro é compreendido. E o que a gente é capaz de dizer? A gente é capaz de dizer se a gente entendeu o livro, ou a parte do livro, se eu entendi o capítulo, tá? E se isso que eu entendi é verdadeiro. Entendeu? Eu vou ser capaz de dizer, olha, isso aqui é verdadeiro. Ao menos ao meu ver, com a minha base de conhecimento, isso é verdadeiro. Porque eu já entendi o livro, eu posso dizer se é verdadeiro ou não. Bom, todos os livros que vocês forem lerem de forma analítica e gastarem bastante tempo, saibam que as recompensas vão ser bem abundantes, vocês vão aprender muito com o livro. Mas escolham de forma sábia. Qual livro ler de forma analítica pesada e qual livro ler de forma analítica um pouco mais rápida, utilizando menos das técnicas. O quarto e último livro, leitura sintópica. Alguém tem alguma pergunta sobre a leitura analítica? Beleza. No quarto e último livro, leitura sintópica. Veja, a gente já entendeu o livro na leitura analítica. A gente já entendeu o livro, já sabe se ele é verdadeiro. O que sobraria? Alguém tem um chute? Eu já escrevi ali. Já escrevi na imagem, não adianta. Na leitura sintópica, a gente vai comparar livros. E a gente vai entender como os livros se relacionam. A gente vai ler vários livros e vai ordenar eles mutuamente. Entender, por exemplo, sei lá, epistemologia. O que diz Kant no Crítica da Razão Pura sobre epistemologia? O que diz Aristóteles no Metafísica sobre epistemologia? E por aí vai. Entendeu? Então, perceba, eu fiz uma leitura analítica do livro Metafísica, fiz uma leitura analítica do livro Crítica da Razão Pura, e depois eu relacionei ambos. Ou eu já li o livro Metafísica de Aristóteles e estou lendo Crítica da Razão Pura. E enquanto eu estou lendo ele de maneira analítica, aplicando as técnicas da leitura analítica, eu vou, enquanto isso, relacionando ele com Metafísica. Você está entendendo? Então eu vou comparando eles e construindo essa comparação. A parte mais legal da leitura sintópica é que ela pode te fazer perceber uma nova teoria, uma nova via do caminho. Olha, Aristóteles pensa isso sobre a epistemologia. Kant pensa isso. Eu relaciono ambas e essa relação pode fazer surgir uma nova ideia, uma nova teoria sobre epistemologia. Talvez, claro, não uma teoria completa, depende da tua capacidade, obviamente, mas pode fazer com que tu entenda alguma coisa mais do que se tu lesse ambos os livros de forma separada sem vincular eles. Entendeu? E, claro, existem as técnicas da leitura sintópica para fazer isso. Por exemplo, tu vai tentar encontrar palavras não com o signo igual, mas com a semântica igual, para conseguir entender quando os autores estão falando sobre a mesma coisa, mesmo utilizando palavras diferentes, né? Porque os autores não têm as mesmas linguagens. Então essa é a leitura sintópica. E esse é o final dessa segunda parte da conversa. Alguém tem alguma pergunta? Beleza. Agora a gente entra na terceira parte, que é sobre o bom leitor. O que é um bom leitor? Alguém tem algum chute? O que o bom leitor tem que fazer? Quais são os desafios de um leitor? Posso falar? Claro. Bom, eu acho que um bom leitor, primeiro, é aquele que não lê o livro com juízo de valor antes de terminar o livro. Né? É aquele Fantástico. cara que sabe abrir um livro, independente da pessoa que ele foi, sabe que se ele escreveu aquele livro é porque deve ser respeitado e tem algo a aprender com essa pessoa, né? Possivelmente. Por mais que seja desde Aristóteles até Marx, por exemplo. Não julgar antes de ler. Exato. E ler o livro como se você estivesse numa aula com um professor, ou seja, você não discute com um professor, você não rebate, você não refuta um professor. Você escuta o professor, tira suas dúvidas, anota suas dúvidas, e no final da aula
você tira essas dúvidas e pergunta. No caso de um livro, você não pode fazer isso, mas você poderia usar isso de maneira metafórica para entender, talvez, como um livro deve ser lido. Fantástico. Muito bom. Muito obrigado, Cláudio, por essa contribuição. Nada. Pessoal, alguém mais? Só tem uma relação de humildade com o livro, né? Com o autor que você tá lendo, entendendo que essa conversa é de alguém que sabe muito mais que você e que tem uma tradição nas costas. O Leibniz, ele falava isso, ele falava que ele concordava com tudo que ele lia, mostrando que tudo aquilo que ele vai começar uma nova vida de estudos, ele pretende erguer para si a cosmovisão do autor para entender a legitimidade do autor em escrever aquilo que escreveu. E o Kierkegaard, ele dizia que o primeiro passo para a sabedoria é um profundo entristecimento consigo mesmo. E ele dizia que nos livros nós encontrávamos as palavras que mostrava quão nós precisávamos crescer ainda para entrar nesse reino dos grandes escritores. Acredito que seja isso. Muito bom. Fantástico. Alguém mais? Alguém teria alguma ideia de alguma dificuldade que enfrenta na leitura de um texto? Alguém sabe qual é... Tédio. Oi? Tédio. Tédio. Ok, tédio é um problema. O Sheffield, Oi. a Saori escreveu lá no chat. Saber sobre o que trata o livro antes do início e estar disposto a pensar como o autor pensa. Muito bom, verdade. A falta de concentração, a distração do dia a dia, né? Perfeito. E agora pensem, vocês estão lendo um texto simples e vocês estão concentradíssimos. Existe alguma dificuldade intrínseca a ler um texto só porque é um texto? Qual é a dificuldade alguém imagina qual é a dificuldade da comunicação? Não saber uma palavra. Eu acho Verdade? que seria a linguagem, né? Qual que é a dificuldade da linguagem? Tem que entrar em acordo com a linguagem do autor. Exato. Eu acho Muito que seria bem. um acordo semântico. Muito bem, fantástico. Acordo semântico, pessoal, é algo necessário durante a leitura. Tudo que vocês estão falando aí tá tudo perfeito. E escutem bastante porque o pessoal tá contribuindo muito, coisa que eu nem vou falar mais. Acordo semântico é necessário que tu entre em acordo com o autor para que tu entenda os termos, entenda o que ele tá falando e que tu consiga entender os argumentos dele e finalmente que tu realmente entenda o livro. O acordo semântico é fundamental. Bom, alguém mais? Tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que também uma coisa que poderia ser colocada como uma objeção a se ler um livro, eu sei que isso pode ser uma coisa meio pessoal minha, né, algo que eu acho, mas eu diria que o próprio ego da pessoa, né, qual é o interesse? Ela quer ler aquele livro para quê, né? Uhum. Ela quer ler aquele livro para aprender, ou ela quer ler para achar verdade, ou ela quer ler aquele livro para tentar mostrar que ela é melhor que o autor, né? Acho que Sim. isso seria um ponto. O ego é importante. Perfeito. Maravilha. Bom, então eu vou falar de um outro problema, além do que vocês já falaram, que é o seguinte. Eu posso ler um texto, mas não absorver tudo o que ele tem a intenção de passar para o ouvinte. Essa dificuldade é intrínseca a qualquer tipo de comunicação. Eu posso não entender tudo que foi intencionalmente passado para mim para que eu entendesse. Eu posso simplesmente não aprender tudo o que está naquela comunicação. E como eu vou vencer todos esses problemas? O de apanhar tudo o que está sendo dito, o do ego, o da concentração, o do tédio. Qual é a maneira mais... Alguém me marcou num outro canal aqui. Deixa eu ver. Ah, de nada. O Matheus vai precisar sair. Tá com dor de cabeça, tudo bem. Então, como é que a gente resolve esses problemas? É o seguinte. A gente tem que entender que ler é uma atividade que requer ação, requer uma tarefa ativa.
A leitura é uma tarefa ativa. No sentido de que tu não tá a esmo, simplesmente lendo as palavras, sem relacionar elas, sem criar um contexto. Mas que tu tá ativamente, a cada momento, construindo um contexto e um conhecimento. Quando tu é um bom leitor, é teu dever se esforçar ao máximo em termos de empenho e atividade. Mas, tá, eu faço isso, mas de que maneiras eu posso aumentar esse meu desempenho? De que técnicas eu posso usar? Cara, tu pode sublinhar, tu pode anotar, tu pode riscar, desenhar, escrever, perguntar ao livro em voz alta ou em voz baixa, conversar com o livro. O teu desempenho como leitor depende desse desempenho parcial em cada um dos atos que tu vai fazer quando tu interagir com o livro. Se tu simplesmente ler cada palavra e só isso, cara, tu vai se surpreender quando tu começar a interagir com o livro. Essas técnicas de interação com o livro vão te ajudar a diminuir o tédio, vão te ajudar a interagir com o livro, aprender mais, absorver mais e principalmente apanhar mais daquilo que o autor queria passar para ti. Aprender mais. Então o Adler fala, se aposse do livro, não só mentalmente, mas se torna coautor do livro. Sim, coautor do livro, se torne um coautor do livro. Através das tuas anotações, das tuas críticas, dos teus argumentos. Imagina que se alguém fosse pegar o teu livro para ler, depois que tu leu ele, a pessoa não estaria mais lendo só o autor. A pessoa estaria lendo tu e o autor. Vocês dois. Porque depois que tu leu o livro e se apossou dele, agora tu tá... Enquanto aquele livro durar, tu vai estar eternamente ligado, vinculado ao livro. Isso é se apossar do livro. Exatamente, faz o homestead do livro. Faz o homestead de cada página. Se tu fizer isso, todos aqueles problemas eles vão diminuir muito. Tá? Algo muito importante que a gente falou antes eram as perguntas de cada nível, né? Vocês se lembram? O nível elementar tinha uma pergunta, o que diz a frase. O nível excepcional tinha uma pergunta. O nível analítico tinha outra pergunta. E o nível sintópico tinha outra pergunta. Mas são mais do que uma pergunta só. Eu só separei uma por nível, tá? Mas o Adler nos mostra mais perguntas. Perguntem ao livro. A qualidade de ti como leitor depende do grau da tua atividade e da tua capacidade de perguntar ao livro e responder as perguntas. Tá? Então tu vai perguntar e tu vai responder com as tuas palavras. Então, pessoal, para resolver essas questões importantes, né, de ter uma atividade elevada, fazer anotações e fazer as perguntas, a minha técnica particular é mais ou menos a seguinte. Quando eu percebo que uma ideia foi encerrada, ou um argumento, ou uma cena, ou uma conversa, quando eu percebo que algo relevante foi encerrado no livro, não interessa. Quando isso acontece, eu pego um post-it e escrevo o que eu entendi. Pego o post-it e colo no meu livro. Essa é a minha técnica. Tô só dando uma sugestão para quem nunca fez isso, não sabe como começar. Eu entendi uma coisa que eu julguei relevante, eu escrevo no post-it e colo no livro. Tá? Então, vocês vejam que eu não tô fazendo perguntas explícitas nesse caso. Eu tô escrevendo o que eu entendi. Mas ao eu fazer isso, eu respondo algumas perguntas implicitamente, tá? E eu vou estar aumentando meu nível de atividade e eu posso melhorar ainda se eu fizer as perguntas. As outras perguntas de forma explícita, né? As perguntas específicas que o Adler nos mostra. Então, dessa forma, eu consigo melhorar esses quesitos que são de dificuldade. E para finalizar essa parte, algo importante da galera entender, que o Adler nos mostra, é que antes da gente ler o livro, a gente está num estado mental inferior, e quando a gente acaba o livro, a gente deveria estar em um estado mental superior, através do que a gente entende do livro. O livro vai expandir a nossa mente. Se a gente aplicar essas técnicas,
e entender o livro, ele vai ser um processo. A leitura vai ser um processo por meio do qual a gente eleva a nossa mente, através dela mesma e do livro. Então, quando vocês se depararem com um livro difícil, antes de correr e pedir ajuda, antes de ler manual, antes de ler outros textos, força a tua mente para que ela sozinha, lendo o livro, entenda aquilo ali. Porque é esse processo que vai fazer com que a tua mente se expanda. Não é buscando ajuda. Em último caso, não deu para entender, ou o texto está mal escrito, sei lá. Bom, em último caso, procura ajuda. Mas principalmente, através da tua própria mente e do livro, tenta entender. Porque esse é o propósito, a tua mente se expandir. Pronto, acabei a terceira parte. Então a gente já viu a unidade, a gente já viu os tipos, a gente já viu o bom leitor. E agora a parte que mais nos interessa, como ler literatura imaginativa. E eu vou começar essa parte final dizendo o seguinte. O problema de saber como ler literatura imaginativa é intrinsecamente muito mais difícil do que saber como ler livros expositivos. Sim, literatura imaginativa é intrinsecamente mais difícil do que ler livro expositivo. Alguém imagina por quê? Vamos lá. Porque Chuta. é mais simbólica, não é tão literal. Muito bom. Mais simbólica, né? Requer mais, sei lá, vínculos ali simbólicos do que algo literalmente escrito ali que é simplesmente eu leio e eu entendo. Ô, chefe. Mas filosofia, só um pouquinho, mas filosofia também tem muita coisa ali que tu vai manipular muitos conceitos, né? Mas essa é uma das dificuldades. Pode falar, Corte. Eu diria que o livro, a literatura imaginativa, ela é mais complicada de assimilar, porque justamente para você entender a literatura imaginativa, você tem que ler muita literatura imaginativa. Porque quanto mais você lê, mais você cria aquela intuição, que na minha opinião já é intrínseca do próprio ser humano, mas você desenvolve a intuição de compreender algo que não está no campo físico, que é algo que você tem que abstrair, que é algo que é metafísico. Então, quanto mais você imagina, quanto mais você tenta assimilar tanto o simbolismo que tiver naquilo, tanto a metáfora, melhor vai ser a sua compreensão e a sua leitura. Muito bom. Obrigado, Corte, concordo. Vamos lá, pessoal. Por que vocês acham que literatura imaginativa é mais difícil que a literatura expositiva? Tentem a sorte. Acho por conta da questão de você ter que representar um mundo possível. E você tem que também representar uma história particular desse mundo possível que o autor está te colocando ali. Sim, o Northrop Frye fala isso. Ele diz que na educação, na imaginação educada dele, ele fala que esse tipo de leitura, a leitura das fantasias, e também tem um outro livro, eu esqueci o nome dele agora, é um livro em russo sobre literatura fantástica, do Tsevetan Todorov. Ele diz que no momento em que você lê uma fantasia, o trabalho mental para que você crie a imaginação daquilo, e a imaginação do pé da letra mesmo, você criar as imagens daquilo que está sendo passado, é muito maior do que o universo definitivo, e definitivo aqui é com o peso da palavra da definição, dos livros expositivos. Porque os livros expositivos já deixam expostos, explícitos, enquanto os de fantasia são implícitos, e vai depender muito da capacidade de imaginação do próprio leitor. Maravilhoso. Maravilhoso. Vai de encontro com o que o Klaus falou também de simbólica. Uhum. Muito bom. A Saori falou porque as compreensões variam de acordo com os backgrounds dos leitores. Fantástico. Muito bom. E aí mora uma questão. O que é a compreensão de uma literatura imaginativa? O que acontece quando a gente compreende? O que acontece com a gente quando a gente compreende uma literatura imaginativa? Eu acho que a gente imagina mais ainda. O que a gente é obtém algum assimilar? conhecimento expositivo, que poderia ser obtido de forma expositiva. Muito bem. Mas, Saori, o que acontece quando a gente assimila? O que acontece com a gente quando a gente assimila um evento da literatura imaginativa? Uma experiência própria.
E se torna um pouco dela. A gente se torna um pouco dela. Mas pensa tu lendo um livro de literatura imaginativa e na hora que tu tá lendo ali o desenrolar ali da trama, acontece um negócio. O que acontece contigo quando tu lê aquilo? Em uma palavra, Felicidade? será que é Tem só isso? empatia. Será que é só isso? Tu não pode sentir tristeza também? Acho que seria mais empatia. Você se Pode ser coloca os na dois. posição de algum Se po- se- personagem. Pode ser também. Mas, Cord, se pode ser os dois, o que acontece comigo de maneira geral? Tu sente? Eu... Fantástico, muito bom. Tu sente. A questão é, na literatura imaginativa, a gente sente aquela experiência. Tu sente o sentimento. Muito bom, Saúde. Só que sentir é muito mais fácil do que aprender. E sentir é o foco da literatura imaginativa. E aprender é o foco da literatura expositiva. Ok? É muito mais fácil do que aprender. Mas saber a origem do sentimento é muito mais difícil. A beleza é mais difícil de analisar do que a verdade por isso. Porque apesar da gente simplesmente sentir, é muito mais difícil e carregado e intrincado entender qual é a origem daquele sentimento. Então, por tudo que vocês falaram e também isso, ela é mais difícil. Intrinsecamente mais difícil. Muito bem. O Everton. Muito bem. Tá, com essa introdução sobre literatura imaginativa, agora eu vou falar o que não fazer, o que fazer e, finalmente, sugestões para leitura de peças, que é a nossa obra, né? Por enquanto, a gente está falando de literatura imaginativa em geral. Poema, poesia, peça, teatro, prosa, esse tipo de coisa. Então, o que não fazer? Se o foco da literatura imaginativa é nos fazer sentir, nunca tente resistir ao efeito que uma obra de literatura imaginativa tem sobre você. Tem pessoas que resistem. Não, eu não quero sentir o que esse cara tá sentindo aí, porque vai me deixar de uma forma diferente da que eu tô acostumado, vai me levar para um caminho estranho. Não vou me permitir sentir isso aí. Não faça isso. Se permita sentir, rir, chorar, tá? Então, durante toda a leitura da obra imaginativa, mantenha a guarda baixa. Mantenha o teu peito aberto e a mente aberta. Deixa que a narrativa determine o caminho e o ambiente por onde tu tá navegando durante a leitura. E veja, a literatura imaginativa ela nos permite escapar desse mundo, né? Como vocês todos falaram, ela nos faz pensar em mundos diferentes. E justamente uma das dificuldades é essa, de criar esse mundo, entender esse mundo. Mas para onde é que a gente escapa quando a gente lê? Para qual mundo? Qual é o sentido de escapar para um outro mundo numa literatura imaginativa? É para qualquer mundo? Alguém tem ideia? É para qualquer mundo que a gente escapa quando a gente lê? No sentido, no mundo não interessa nenhuma característica desse mundo. Ou tem alguma coisa importante na construção de um mundo, numa literatura imaginativa? Talvez essa pergunta seja menos intuitiva, mas se alguém tiver um chute. Mundo possível. Mundo possível, mas qualquer mundo possível? É o foco de um autor quando ele escreve? Qualquer não, mas dependendo do autor, ele vai trazer mais ou menos verossimilância do que ele está tentando passar. Esse mundo é muito parecido com o nosso. Uhum. Mas por que será que ele criou um mundo novo? Por que ele escapou do nosso mundo? Não sei. Ele queria mostrar talvez uma possível realidade diferente daquela que a gente vive? Perfeito. Perfeito. Uma realidade diferente, mas será que todas as realidades diferentes são interessantes?
O foco, Será que talvez ele tenha escapado para ir para a melhor realidade possível para contar a história dele? por uma realidade melhor, tu disse? Que otimiza a história dele. Uhum. Pode ser. E, inclusive os sentimentos, né? Eu acho que os sentimentos que ele provoca em você durante a obra imaginativa é justamente para ir te colocando no caminho daquilo que ele quer que você sinta para você, na hora de chegar no desfecho, né? Naquele ponto final da história, você realmente fala assim, realmente eu sou o livro, eu fiz parte do livro, somos a mesma coisa. Uhum. Muito bem. Ah, bom, todo mundo contribuiu. Todo mundo que contribuiu bem. O que eu penso e que o Mortimer Adler pensa é que geralmente a gente vai escapar desse mundo e o autor vai vai nos levar por esse caminho, porque ele vai nos levar por uma realidade mais ampla do que essa, uma realidade mais vasta, como vocês falaram, onde exista mais possibilidades do que essa aqui. E isso talvez seja para nós uma realidade da nossa própria vida interna. Uma realidade tão profunda e vasta como a gente é internamente, nós somos muito vastos internamente. Que talvez muitas vezes a gente deixa de ter contato com partes de nós mesmos por muito tempo. Talvez nós internamente ficamos muito tempo sem ter contato com algumas partes de nós mesmos. Vocês entendem o quão profundo é isso? E a literatura imaginativa vai nos ajudar a manter e expandir o nosso contato com o nosso próprio interior. Então, ele nos ajuda a descobrir a nós mesmos, indo para essa realidade mais ampla. Oi? Isso poderia ser um religare de essência? Com certeza. Parte de uma essência que tu não tem mais consciência. Isso é legal. É um religare. Porque tu é aquilo. Tu só não tá mais tanto em contato como tu poderia. Será que é por isso que as obras do Lewis tocam tanto a gente? Porque elas reconectam a gente com aquilo que é verdadeiro? Eu diria que sem dúvida. Eu diria que sem dúvida. Muito, muito bom. Bom, e finalmente a última coisa que não se deve fazer, né? Eu já comentei sobre não impedir que a obra afete vocês. A penúltima dica é: não procura por argumentos e proposições na literatura imaginativa. Tu vai aprender com a própria experiência fornecida pela leitura do livro. Uma experiência substituta ou criada artisticamente. Mas que ela é produzida na nossa imaginação quando a gente lê e a qual a gente sente. Tá? Então é dessa forma que vocês vão aprender com a literatura imaginativa. Finalmente, a última dica de que não façam isso é: não critiquem a obra de ficção usando critérios de verdade e coerência que são devidamente aplicados à comunicação do conhecimento, à literatura expositiva. Não utilizem critérios de verdade e coerência da mesma forma. A verdade da narrativa, de uma boa narrativa, é a verossimilhança, a plausibilidade, como a gente vê no discurso poético e retórico. Quando a gente está lendo um romance, a gente quer que a narrativa seja verdadeira no sentido de que ela é possível de acontecer naquele mundo criado pela própria obra. Entendeu? Então não reclamem que tem um leão falante em Nárnia. Porque o mundo foi criado com aquele contexto. Entenda a verossimilhança daquela realidade. Agora, o que fazer? Como a gente lê? Dicas de como ler a literatura imaginativa. Para que a gente consiga responder as perguntas da leitura inspecional, que nos ajudam a descobrir a estrutura da obra, lembrando o início da conversa agora, né?
leitura inspecional, que é o folheamento lá do livro, que nos ajuda a entender a estrutura da obra e sobre o que fala a obra. Na literatura imaginativa, a primeira coisa é entender qual é a espécie da literatura imaginativa. Tá? As espécies de uma obra de literatura imaginativa são o poema, o romance ou o teatro. Se for um poema, a experiência transmitida ela é relacionada a apenas uma pessoa. Percebam isso. Se for um romance ou teatro, a experiência remete a uma rede mais complexa de experiências, de várias pessoas. Tá? A boa leitura da literatura imaginativa também nos leva a apreender a unidade de cada uma das partes do enredo. A unidade do enredo, que existe no enredo. E além da unidade simples, dessa unidade de cada parte, de cada evento, é preciso entender como essas partes se conectam com o todo, formando a unidade da obra inteira, de todo o enredo. Tá? Essa unidade da narrativa está sempre no enredo da obra. Para saber se tu conseguiu aprender a unidade da obra, tu tem que conseguir expressar ela em uma frase ou duas. Em uma frase ou duas, tu consegue expressar a unidade do enredo. Entendeu? Ao menos a unidade, a essência dele. Então, tu tem que conseguir cumprir essa tarefa. Uma diferença entre livro expositivo e imaginativo é que nos primeiros, nos expositivos, tu quer transmitir o conhecimento de uma experiência. E no segundo, tu quer transmitir a própria experiência. Então, a literatura imaginativa ela trabalha com elementos, tá? Alguns elementos. Por exemplo, episódios, acontecimentos, personagens, falas, pensamentos, ações. Tudo isso são elementos da literatura imaginativa. Então, entender a unidade da obra é entender como esses elementos formam algo maior, um sentido mais profundo. Entende? Como esses elementos, o evento, o pensamento do personagem, o próprio personagem, como esses elementos vinculados formam algo maior. Isso é entender a unidade. Tá? Para que a gente consiga responder as perguntas da leitura analítica, o terceiro nível, que são relacionados com a interpretação do conteúdo da obra. A gente precisa entender os elementos da obra. A gente já viu quais são os elementos, tá? Então tu só vai ter entendido a obra de fato quando tu estiver familiarizado com os personagens, quando tu tiver importado esses elementos para dentro de ti, e quando tu estiver vivenciando as experiências, os acontecimentos vividos pelos personagens. Tu tem que fazer isso para que tu consiga entender o conteúdo de uma obra de literatura imaginativa. Tá? Veja bem, indo para o final, o que vincula estaticamente os elementos de uma obra de literatura imaginativa? O que vincula eles estaticamente? Basicamente, o que vincula eles de forma estática é o contraste que eles têm com o pano de fundo, com o contexto. Então, tu precisa estar acostumado com o pano de fundo, com o contexto, com o mundo, com essa realidade criada. Mergulha nessa realidade. Tu tem que conhecer os detalhes da cena, como se tu estivesse lá. Entende? Realmente entre nessa realidade. Porque tu tendo essa clara visão do pano de fundo, vai ser fácil para te ver o contraste dos elementos com o pano de fundo. O que é crucial para entender a unidade. O Aristóteles... Não, desculpa, isso é para depois. Vou falar depois do Aristóteles. Bom, o que vincula dinamicamente os elementos? Estaticamente é o contraste com o pano de fundo. O que vincula dinamicamente? O que vincula dinamicamente, basicamente, é o próprio enredo. É a aventura. A aventura do herói. A aventura daquele grupo, daquele personagem, daquele outro. Então, quando tu estiver lendo, segue o herói na aventura dele. O desenrolar do enredo é a própria conexão dinâmica dos elementos. Agora sim, faz sentido falar do Aristóteles, que ele disse que o enredo é a alma da narrativa. O enredo é a alma da narrativa. De onde é que vem a palavra alma, ô Gabi? Ânima. E o que é ânima?
Aquilo que dá movimento às coisas. Maravilha. Finalmente, para a gente realizar uma crítica da obra imaginativa, que é o último estágio da leitura lá, da leitura analítica, a gente tem que ter em mente o seguinte: só realiza a crítica de uma obra de literatura imaginativa quando tu tiver apreciado por completo toda a experiência que o autor quer que tu tenha, tudo que ele quer que tu sinta. Só depois disso tu vai criticar. E tu vai criticar o quê? A verdade? A verdade? Em Nárnia tem um leão que fala e na realidade não tem um leão que fala. Leões não falam. É isso que tu vai criticar? Não. Tu vai criticar a beleza da obra imaginativa. A beleza de qualquer obra de arte está relacionada ao prazer que ela nos proporciona quando a gente conhece ela bem. Alguém tem uma dúvida sobre essa parte? Do que fazer? Que a gente concluiu agora. Beleza. Então, nossa última parte da conversa. Dicas sobre a própria leitura de peças, que é o que a gente vai ler, né? Que vai ser Shakespeare. Olha que legal. Toda peça é uma narrativa. Então, essas coisas que a gente falou até agora servem muito bem para a nossa peça que a gente vai ler. Então, se entrega completamente ao mundo que o Shakespeare vai nos apresentar. Deixem-se impregnar por esse mundo, pelos personagens, pelos acontecimentos. Deixa isso fluir no teu consciente e no teu inconsciente. Algo muito importante que corrobora com a necessidade da humanidade pela ficção, para a gente ter necessidade pela ficção, é que ela toca também o nosso inconsciente. Isso é muito importante. Talvez uma das grandes intenções da narrativa seja nos deixar mais livres por um momento, tá? Através do nosso inconsciente. Por exemplo, a gente talvez gostaria de amar com mais intensidade. Amar muito mais do que a gente costuma amar. Mas isso geralmente fica retido no nosso inconsciente. A gente não traz para fora esse tipo de coisa. Quando a gente lê um romance que fala de amor, a gente sente prazer em nos identificar com o personagem que ama livremente. Personagens que são tão livres quanto o autor quiser para que amem. Por isso que é tão importante. Então, por essa mesma linha de pensamento, as grandes narrativas que satisfazem as nossas necessidades, do homem em geral, né? Homem em sentido amplo aqui, elas são necessidades que sempre foram necessidades para nós. A crença na justiça e o alívio para a ansiedade. Uma boa narrativa nos convence de que foi feita justiça, tá? A chamada justiça poética. O grande narrador, ele é capaz de nos convencer que foi feita justiça. E essa justiça sempre traz com ela alívio para nossa angustiante ansiedade, né? Quando a gente está ali no meio do evento, angustiado com o que vai acontecer, torcendo para alguma coisa, quando finalmente acontece a justiça, a gente se alivia desse momento de aflição e de conflito. Então ela alivia a nossa ansiedade. Então, ler uma peça é como ler uma narrativa, mas tem uma diferença. Tem uma diferença entre ler uma narrativa qualquer para uma peça. Quando tu tá lendo uma peça, tem algo que falta. Alguém sabe o que falta quando a gente for ler uma peça, por exemplo, ler a peça de Shakespeare? O que falta quando a gente lê a peça? A imagem? Que imagem? A do que tá acontecendo. Do Como cenário. assim? Do cenário. Muito bem. A peça, ela é incompleta. Quando a gente for ler, ela vai ser incompleta porque uma peça pressupõe ser encenada. Se lembrem disso. Tá? Vai caber a nós a tarefa fundamental de suprir a falta que faz aquilo estar sendo encenado. Então a gente tem o dever de criar a dimensão faltante para completar a leitura da peça teatral. Tá? E qual é a única forma de fazer isso? De acordo com o Mortimer Adler, a gente tem que tentar dirigir a peça. Sim.
Vamos tentar dirigir a peça. Imagina que tu tem uma equipe de atores esperando pelas tuas ordens. Mostra pra eles o que eles têm que fazer. Como é que eles têm que falar. Em qual fala eles têm que dar ênfase. Explica pra cada um deles qual é a importância da cena. Qual é o clímax da obra. Faça esse esforço. Imagine, realmente façam isso. Realmente imaginem isso. Imaginem que vocês são o diretor da peça. Isso vai demorar muito mais. Vai ter que ter muito mais esforço, muito mais tempo, eu sei. Mas o resultado vai valer a pena. Tu vai aprender muito mais sobre a peça. Muito mais. Então, algo peculiar também, principalmente nas peças do Shakespeare, é que o Shakespeare deixa em aberto alguma conclusão. E vai caber a ti decidir o desfecho. Então, a tua própria decisão tem um papel central no entendimento da peça. Tá? Isso pode acontecer, não se assustem. Além disso, uma última dica: leiam alguns trechos em voz alta. Tu tá num trecho difícil, lê em voz alta para ajudar a tua imaginação. Põe o foco ali, a ênfase na fala, tá? Lê em voz alta alguns trechos difíceis, tá? E lê devagar também. Como se tivesse uma plateia te ouvindo, literalmente. Isso vai ajudar muito, tá? Coloca a entonação e tenta fazer com que cada palavra que tu lê tenha um sentido para ti, à medida que tu lê em voz alta. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar. Muito bom, chefe. Muito obrigado. Pessoal, quem for agradecer o chefe, agradeça no geral, por favor. Porque depois nós vamos apagar essas mensagens. Porque já tá vindo a chuva, né, de pessoas agradecendo. Por favor, agradeça no geral. Porque depois eu vou... Ô, chefe, você não vai precisar apagar um por um, não. Eu passo o bot aqui e o bot já apaga tudo. Até chegar lá em cima, tá? Não, beleza. Tu que sabe, mas não vai apagar as coisinhas minhas lá da sala, né? Não. Eu apago o número correto de mensagens. Mas sim, Tá. não vamos falar disso agora. Muito bom, vai ajudar demais a ler o texto do Hamlet. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que isso. As ordens. Méritos totais ao Mortimer Adler. Ô, Sheffield, eu Fala. acho que essas dicas que você magistralmente interpretou do Adler e passou pra gente, eu acho que são dicas não só pra ler livros, mas pra vida mesmo. Acho que você consegue interpretar isso pra vida de maneira geral, onde, por exemplo, em certas situações, principalmente na empatia, né? Onde você... Porque assim, quando uma pessoa tem um problema e ela precisa da sua ajuda, nem sempre aquilo vai ser expositivo. Muitas vezes vai ser interpretativo. E se você tem a capacidade, né, de imaginar, a capacidade de entrar no mundo imaginando que a pessoa com problemas é o autor do livro, né? Se colocar e se permitir sentir aquilo que aquela pessoa está sentindo através das dicas do Adler, com certeza você vai ser um ser humano muito melhor, entendeu? Não só lendo livros, mas nas relações com as pessoas mesmo. Muito válido. Não é a frase do padre Sertiange lá que todo saber é prático, Gabi? Sim, toda verdade é prática. Toda verdade é prática. Tudo que tu sabe é mais, toda verdade que tu encontra é mais, é teu dever aplicar isso no teu modo de agir. Que bom, pessoal, que bom que vocês gostaram. Eu não sei se isso foi gravado, ou eu não sei se a Saori conseguiu gravar. Legal, conseguiu. Que bom. Bom, pessoal, já tá tarde, 11h30. Espero que vocês tenham aproveitado. Mas eu já tô quase sem voz aqui. Eu preciso descansar também. Então, se o Gabi puder fechar aí. Belezeiro. Pessoal, então é isso mesmo. A aula se encerra aqui. A minha parte da aula vem depois da leitura do livro, que aí tem muito mais a ver com o conteúdo do livro mesmo e algumas implicações filosóficas dele. A gente começa amanhã. Eu vou começar a ler, eu sempre leio antes de vocês.
E aí eu vejo até onde vai ser um bom tanto pra gente ler. Lembrando que a leitura dessa vez não vai ser uma leitura tão difícil quanto as anteriores, porque se trata de um livro de história, né? Então, muitas vezes não é necessário fazer toda aquela análise que nós tínhamos que fazer com todas as definições possíveis que o autor pode dar para a coisa. Então, eu vou ver um tanto de páginas que não seja, que não exceda muito a capacidade que nós temos para ler, mas também algo que não seja tão curto, porque o livro também não é tão curtinho assim. Então, para a gente terminar ele não tão demoradamente, eu coloco um tanto de páginas. E como vai ser o primeiro livro desse tipo que nós vamos ler junto, na leitura conjunta, eu gostaria que vocês dessem dicas. Então, se eu colocar um range lá, um objetivo que parecer muito para vocês, por favor, reclamem. Fale, ô Bob, dessa vez foi páginas demais. Diminui um pouquinho. Pra ser bem prazeroso para todo mundo, beleza? E aí a gente logo termina ele, conversaremos um pouquinho. O que eu vou falar sobre o livro do Hamlet é muito menor do que o Sheffield falou, porque o Sheffield não falou só de como ler a peça teatral, mas ele falou muito sobre a leitura em geral. Ele basicamente deu um panorama do livro todo do Mortimer Adler, e quem já leu esse livro sabe que ele é um calhamaço. É um livro grande. Então o que eu pretendo falar é bem menor que isso, é bem mais rápido, e ao invés de falar hoje, é melhor eu falar depois que a gente lê, porque agora vocês vão conseguir tirar muito mais proveito da leitura, dado o que vocês aprenderam com o Sheffield agora. Mais uma vez, muito obrigado, Sheffield. Muito obrigado a todo mundo que participou. Quem quer participar da leitura e ainda não tem a tag, por favor, peça a tag para um dos gerentes, porque é só com essa tag que você consegue ver os avisos que a gente dá dos objetivos de leitura diário, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém.